Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Conversa Política, nesta segunda temporada, trazendo os pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Manaus. E hoje a gente recebe aqui o empresário Romero Reis, que está aqui colocando seu nome à disposição também para administrar a nossa cidade. Boa noite, Romero, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Álvaro Corado. É um prazer estar aqui no seu programa, com os internautas, com todos aqueles que vão nos acompanhar, para discutir um tema que é muito interessante. Afinal de contas, nós somos apaixonados por essa cidade e desejamos vê-la em bons caminhos. Agora, Romero, antes da nossa entrevista, obviamente, eu fui ali fazer a minha pesquisa e eu vi que você é um empresário de sucesso. Você tem uma empresa que é consolidada na área de construção civil. E a pergunta natural, que eu acho que quem não lhe conhece, é o seguinte: o que um empresário de sucesso vem fazer no meio político, né? E é isso que eu queria lhe perguntar para a gente começar a nossa conversa. Mas ela é uma pergunta muito interessante, porque o que move as pessoas, né? E especialmente eu faço constantemente essa pergunta para mim. O que me move é uma causa que, na minha visão, é muito justa, Álvaro, é de servir a cidade, né? Eu tenho 59 anos, sou casado, tenho 5 filhos, 4 netos, e a vida não tem sentido se você não for capaz de colocar a experiência, a liderança, a capacidade que a gente acumula ao longo dos anos a serviço da sociedade que a gente vive e que a gente quer contribuir para isso. Então, o meu propósito, pode ter certeza, não tenho projeto de poder, não quero ser governador, não quero ser senador, não quero ser deputado, mas eu tenho uma pretensão dentro do rito eleitoral. Hoje nós somos pré-candidatos, né? Perfeito. A gente vem aqui hoje para poder dizer quais são os nossos pensamentos e tudo, mas dentro do rito eleitoral, a partir de 12 de setembro, nós, através da convenção do nosso partido, nós desejamos nos tornar candidato, e aí, então a gente vai poder defender as nossas propostas com mais direção para o eleitor. Mas o que nos move é inserir Manaus entre as melhores cidades para se viver, para se trabalhar, né, com geração de riqueza, com geração de emprego, e, acima de tudo, com serviços públicos de qualidade. Isso a gente só vai conseguir com pessoas que tenham capacidade, mas, acima de tudo, boa fé. Agora, Romero, você fala desse contexto de ter uma cidade melhor, de ter uma cidade próspera. Só que esse cidadão que está nos escutando nesse momento, ele vem de um processo de desesperança, né? Ele vem perdendo sua esperança por não conseguir ter, por exemplo, problemas simples sendo resolvidos ao longo dos anos. Eu falo aqui, cito alguns que eu sempre converso com todo mundo que vem: é o transporte coletivo que nunca funcionou, é o sistema de saúde que não tem casinha fechada, outra aberta, chega lá, não tem remédio, etc. E para essas pessoas é um pouco distante, né, esse discurso um pouco mais aberto. Eu queria que você conseguisse falar para as pessoas, por exemplo, como é que você pretende romper, né, essa desesperança nas pessoas, assim, de uma forma muito efetiva. Olha, essa questão da confiança, essa questão da esperança é uma coisa muito pessoal. E nas últimas décadas, Manaus foi gerida por pessoas que não tinham um projeto de servir a cidade. Elas tinham um projeto para se empoderar politicamente, elas tinham um projeto para tornar o seu grupo político dono da cidade, dona do coletivo, ou seja, subjugou todo o coletivo. Hoje, Manaus, 2.200.000 habitantes, não pode ficar à mercê de um grupo político que certamente quer conduzir a cidade para rumos que a sociedade civil organizada não deseja, né? Então, nós temos que ter coragem para isso. O que nos move é exatamente apresentar um projeto baseado no que, Álvaro? Você tem as boas práticas da iniciativa privada. Essas boas práticas têm que ser colocadas a serviço público, né? Hoje nós temos um mundo digital. A gente viu o que a pandemia ocasionou para as empresas, o que causou para as empresas. Aquelas empresas que tinham suas vendas, as suas operações baseadas na internet, baseadas no mundo digital, sofreram menos. Elas conseguiram manter faturamento, não tiveram que reduzir postos de trabalho e vão passar por essa pandemia, já estão passando, de uma forma muito saudável. Agora, aquelas empresas, aquelas pessoas que ainda estavam no mundo digital, que ainda tinham processos que não precisavam se renovar e que não conseguiram atender as demandas com a rapidez que a vida moderna pede,
elas perderam o faturamento, muitas tiveram que fechar. Isso foi um transtorno gravíssimo, né? Você anda aqui por toda Manaus, especialmente aqui nessa zona, na Vieralves, Adrianópolis, e mesmo na Zona Leste, na Zona Norte, você vê inúmeros locais que eram comerciais fechados. Não conseguiram passar por esse momento difícil, houve necessidade de fazer um certo isolamento, né? As empresas pararam suas atividades naquele momento pico da contaminação, e o que resultou? Um dano também grave. As consequências da pandemia nós vamos pagar agora ao longo dos próximos meses. E como é que a gente vence isso? Nós precisamos ter pessoas competentes à frente das secretarias, não dá para escalar secretários por espólio político, né? Chegou ao poder, então você vai dar uma secretaria para um partido, secretaria para outro, botar político para resolver assuntos técnicos. Porque as secretarias, elas existem para quê? Para resolver serviços públicos de qualidade, deveriam ser assim para o contribuinte, para o cidadão, para as pessoas. Então, numa possível gestão sua, você vai privilegiar escolhas técnicas, é isso que você está dizendo? Nós somos pré-candidatos, né? Mas a nossa visão... Uma possível eleição, isso lá no rito eleitoral, você não pode escalar secretários sem meritocracia, sem ser por um processo seletivo. Por exemplo, o que a gente imagina? Não dá para você querer colocar na frente de uma secretaria vital, que é a Secretaria de Saúde, um médico já pré-escalado. Você tem que dizer assim, olha, uma boa prática é que o próprio Conselho Regional de Medicina, junto com a plenária dos médicos, indique nomes para ocupar a Secretaria de Saúde. Por quê? Porque os sapateiros, os sapatos, quem conhece de saúde a fundo é o médico, é o enfermeiro. Essas pessoas vivem o dia a dia, não necessariamente tem que ser um médico, pode ser um enfermeiro que conhece o dia a dia, que na verdade na saúde a gente precisa colocá-la para funcionar, não tem grandes sacadas. O que precisa é o médico estar no posto de saúde, é um pediatra, é um obstetra, ginecologista, é um clínico geral, é ter as máquinas para fazer os exames. Né? O propósito da saúde no município qual é? É a saúde, o atendimento básico, o atendimento preventivo. Ou seja, é o mais simples, na verdade. 80% desses problemas de saúde, Álvaro, serão resolvidos através do atendimento básico da saúde, através do médico da família. Um médico, um enfermeiro, assistente social e alguns assistentes conseguem cuidar de 4 a 5 mil pessoas. Se 70% da população de Manaus deve ser atendida pelo atendimento básico de saúde, dos 2 milhões e 200, 1 milhão e 600 deveriam ser atendidos. Dividido por 4 mil pessoas por equipe, daria mais ou menos 420 equipes. Manaus hoje... Possível. Com certeza vai fazer um bom atendimento com o uso da tecnologia, né? Essa equipe vai chegar, o médico vai estar lá no seu local de trabalho, que é numa unidade básica de saúde, ok? Médico da família. Aí vai o enfermeiro, o assistente social visitar aquela comunidade de 4 mil pessoas que está sob a responsabilidade dele. Perfeito. Essas pessoas vão cadastrar, vão fazer os exames básicos, vão levar toda essa massa de informações de forma digital, através de um tablet, para um sistema de gerenciamento daquela informação. Então o médico vai olhar aquilo, vai tratar e depois ele vai na casa e vai dar o diagnóstico. Olha, seu Álvaro, o senhor está com o seu colesterol alto, o senhor apresentou esses exames aqui que não estão adequados, o senhor tem que corrigir a sua alimentação, o senhor tem que praticar esporte, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Está aqui o remédio, está aqui o exame, está aqui a orientação. O que vai acontecer com aquela família? Ela vai aumentar a expectativa de vida, ela vai diminuir a mortalidade infantil e ela vai desonerar aqueles atendimentos de média e alta complexidade. Perfeito. E o que ocorreu agora com a pandemia? Como a estrutura de saúde do Estado e do governo federal, não é o caso, mas do Estado e da prefeitura estavam deficientes, veio a pandemia, levou milhares de pessoas a ter que se socorrer nos postos de saúde, nas UPAs, nos hospitais. E o que ocorreu? Não tinha estrutura para isso, salários atrasados, não tinha equipamento de proteção individual, a autoestima das pessoas ligadas à área da saúde, dos médicos aos enfermeiros, aos assistentes sociais, aos agentes comunitários de saúde, estavam com a sua autoestima baixa, consequentemente eles não conseguiram responder à altura do que precisaria. Qual é a consequência disso? Milhares de pessoas foram a óbito aqui em Manaus e tiveram enterros coletivos, morte e enterros coletivos, onde seus familiares não puderam nem prestar uma homenagem ali, passar aqueles últimos momentos, o caos.
Agora, Romero, você falou um negócio que assim, me veio isso à cabeça. Na sua fala, a gente consegue entender que você considera, por exemplo, que a saúde tem dinheiro suficiente. Que o problema não é de falta de dinheiro, né? Pelo que eu entendi, é falta de como aplicar, de gerir e como administrar isso. É isso? Não tenha dúvida. Você vê o orçamento de uma cidade como Manaus, que vem aumentando o seu orçamento ano a ano. Sua arrecadação e ano a ano aumentando o seu orçamento. Esse ano, em 2020, o orçamento da prefeitura é 6,2 bilhões de reais. Só para a saúde é 1 bilhão de reais. Para a educação, 1 bilhão e meio. Agora, o prefeito se dá o luxo de gastar 130 milhões por ano de propaganda e marketing. Desculpe, poderia gastar 10, mas 120 milhões certamente teria destinações muito mais eficazes e necessárias para serem aplicados. Então, se você levar em consideração que tem lá alguma coisa em torno de 200 milhões para investimento, já previsto no orçamento, e que tem 120 que não precisaria ser gasto com propaganda e marketing. Tem metade do que é gasto com lixo que poderia ser economizado, porque não há necessidade em Manaus de fazer coleta todo dia. Essa pode ser dia sim, dia não. Precisa orientar as pessoas para que elas coloquem o lixo no local certo, acondicione-a corretamente, fazer campanhas educativas para isso. E não para mostrar a operação tapa-buraco, que é obrigação da prefeitura para fazer. Então, numa rápida pincelada, você arruma R$500 milhão de capacidade de investimento para a prefeitura para fazer o quê? Para fazer aquilo que o contribuinte, que o cidadão, que as pessoas de bem esperam da prefeitura. A saúde tem que funcionar, tem que fazer chegar o remédio, tem que colocar o médico lá, tem que colocar o enfermeiro, tem que estruturar bem. Não é casinha de saúde, é unidade básica de saúde, para capaz de atender aquela comunidade que ali está. É fazer com que todos os serviços públicos sejam de forma digital, ao alcance de um teclado no seu smartphone. Todo mundo tem celular hoje, né, Álvaro? Sim. E você tem que fazer o quê? Todos os serviços públicos, através de uma plataforma digital na prefeitura, onde vai atender todas as secretarias e as demandas das pessoas vão ser tratadas ali. Eu não preciso sair de casa para matricular meu filho na escola. Eu não preciso sair de casa para fazer um agendamento de consulta. Eu não preciso sair de casa para pagar o imposto. Eu não preciso sair do meu escritório, da minha empresa, para solicitar aprovação e alvará de construção de um empreendimento que eu desejo, que vai gerar milhões de emprego e que poderia ser feito instantaneamente. Aí você vê gestores públicos hoje já dizendo que vão resolver o problema da fiscalização e da secretaria dele fazendo concurso público. Quando nós temos hoje um aparato tecnológico à disposição do cidadão, é exatamente isso para isso. A ciência pela ciência não tem sentido. Sim. Você tem que colocar a ciência e a tecnologia a serviço das pessoas. Essa que é a visão que vai fazer com que a máquina pública seja desonerada, que haja mais sobra para investimento, porque é exatamente o contrário do que acontece hoje. O custeio da máquina consome grande parte do excesso de arrecadação que nós temos em função de uma carga de impostos e tributária excessiva. O Brasil tem uma carga terrível nesse aspecto, massacra o empresário, né? Nós precisamos restabelecer algumas verdades. Gestor público não cria emprego nenhum, não gera emprego nenhum. Quem gera emprego e renda é o empresário, é o investidor. É esse movimento espontâneo da economia. E quando você fala empresário, Álvaro, as pessoas pensam que naquele camarada que tem avião, que tem carrão, que tem 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Não é nada disso. Aquela pessoa que faz um sanduíche em casa e que ela é capaz de fazer sozinha 30, 40, 50 sanduíches, que um é gostoso, ela vende fácil aquilo. Ela consegue perceber o seguinte: se ela fizer 200 ou 300 sanduíches, ela vai vender. Então o que ela faz? Ela contrata uma pessoa. Ali nasce uma empresa. Né? Aí depois ela percebe que ela é aquela pessoa que faz 200 sanduíches e vende tudo, não consegue mais fazer aquilo na cozinha dela. Aí ela precisa alugar um local, ou comprar um espaço. Geralmente aluga. Ali nasce um CNPJ, ali nasce uma empresa, ok? Constituída. E isso, 70% da geração de emprego desse país, ou de economias capitalistas, como é o caso do Brasil, graças a Deus, passam por a geração de pequenas e microempresários. Por isso que desonerar, acabar com a burocracia, nós temos que nos tornar inimigos número 1 da burocracia. Sabe por quê, Álvaro? A burocracia alimenta a corrupção. Então, para a gente poder dar um golpe certeiro na corrupção, aquele velho ditado popular que diz assim: vem de dificuldade para colher facilidade. Nós temos que eliminar isso, nós temos que acabar com aquele negócio de cara crachá, carimbo,
o cara vai aprovar, bota aquele pasta com um monte de processos embaixo, aí chega numa recepção de um órgão, posta lá aquilo em matéria, some o pasta, o papel rasga. 30 dias depois o agente público percebe que tem que dar uma resposta, ele responde lá de qualquer jeito, dá uma pedalada lá, devolve para o empresário aquele processo, quando ele deveria olhar para o processo e dizer resolver, assim, né? O que eu tenho que fazer para aprovar esse processo, dentro da lei, lógico, porque esse processo aqui, esse empreendimento vai gerar emprego, vai inclusive pagar o salário para manter a máquina pública no nível que ela deve estar. Agora, Romero, esse discurso ele é interessante, mas assim, na contrapartida disso, nós estamos falando de menos Estado, né? Porque você está falando de desburocratizar, você está falando de colocar os serviços digitais, e, em tese, você está falando de um Estado menor, enquanto pessoas e tal. Né? Seria a redução de cargos comissionados, essas coisas todas? Isso inclui aí as suas ideias? Olha, a Prefeitura hoje tem 25 secretarias e autarquias, né? Nós temos uma visão que alguma coisa entre 10 a 12, não mais que 15 e talvez não consiga menos que 10. É o tamanho ideal de um organograma, de uma organização, né, para gerir a prefeitura. Agora, não é extinguir uma secretaria e distribuir as pessoas pelas outras. O custo continua o mesmo. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos racionalizar custos realmente, para que você possa diminuir o custeio da máquina e aquilo que sobra você poder injetar diretamente no investimento, para que tenha habitação de qualidade, para que tenha saneamento básico, para que tenha transporte coletivo à altura de uma metrópole, a 7ª capital mais populosa do Brasil é Manaus. E você tem um sistema de transporte coletivo falido. Por quê? Porque é uma relação promíscua entre o executivo e as empresas de ônibus. Você acha que tem corrupção aí? Olha, é só olhar, é só checar. Né? Eu acho que não é só corrupção, tem falta de cumprimento de deveres de ambas as partes. A prefeitura tem que mandar um subsídio, tem que ter uma planilha aberta, tem que dizer claramente, está caro, está barato, a empresa com essa tarifa, ela consegue ganhar dinheiro, ela precisa ter lucro. Agora ela tem que transportar o passageiro, o lucro é uma consequência de um bom trabalho. Né? Sem geração, sem lucro, as empresas não param de pé. E sem lucro não tem como pagar imposto, não tem como manter empregos, não tem como criar prosperidade. Mas olha, a prosperidade é tudo. O início da pobreza é a geração de emprego, é a geração da riqueza. Tá, mas nesse caso aí específico, nós estamos falando de um grupo de empresas, são várias empresas, mas elas mudaram inclusive de nome em vários momentos, em algumas gestões, né? Foram mudando de nome, mas acabam sendo as mesmas empresas. E eles continuam há pelo menos 20 anos. Se não desse lucro também, eles não estariam aí, né, Romero? Bom, Álvaro, olha só, eu não gosto de desconstruir A ou B, ou traçar nomes. Isso não vai trazer a solução. Pois é. Qual é o problema? Isso. Nós temos um sistema de transporte coletivo falido. Nós precisamos voltar esse sistema para rodar. E o que precisa ser feito? A prefeitura decretou uma intervenção. Em plena intervenção, ela vai lá e renova o contrato 10 anos. por mais 10 anos. Tem sentido um negócio desse? Não tem. Na minha visão, não tem. E fez uma coisa que eu queria que você comentasse. Ela aumentou o tempo de vida dos ônibus de 7 anos para 10. Ou seja, ela envelheceu a frota em 3 anos. Aí o que ocorre? O sistema de transporte coletivo faliu. Ele não conseguiu mais captar o número de passageiros dia capaz de pagar as contas, o ponto de equilíbrio. Aí começa a não ter mais nem lucro, aí entra em sofrimento. Aí não consegue mais pagar as contas, não consegue mais renovar a frota, nem fazer a manutenção. Você via constantemente, todos os dias, você via ônibus quebrando em plenas ruas de Manaus, avenida, em todos os né? locais, prejudicando ainda mais o trânsito. Aí como o sistema de transporte coletivo faliu, as pessoas precisavam ser transportadas. Elas começaram a buscar alternativas. Os aplicativos. Uber, vans, moto, e isso é mais carro na rua, é mais trânsito pesado. Consequentemente, saturou. Não houve investimento para alargar as pistas, para fazer passagens de níveis estudadas, pensadas. Não houve isso. Foi até agora. Nessa administração, que agora, no final, no apagar das luzes, está inaugurando umas obras e que merece ser continuado. O braço norte-sul está sendo feito. Isso. E nem quem for entrar não vai poder desconsiderar isso. Né? Agora, e aí é aonde eu quero chegar. A gente está com um diagnóstico pronto. O que o Romero, caso
venha a ser eleito, consegue visualizar de solução? Porque, assim, esse problema, Romero, é um problema, assim, sofrível para as pessoas. A gente aqui no Imediato, a gente reporta praticamente todo santo dia um problema de ônibus. Ontem um passageiro destruiu um ônibus, né? Acho que ficou irritado com alguma coisa lá e acabou destruindo o ônibus, né? Fora uma série de outros problemas, desde assalto a outras coisas. E a gente sabe que quando o prefeito sentar ali, ele vai ter que lidar com um contrato de 10 anos. Como resolver isso? Álvaro, para nós, cidadãos, se as empresas que estão aí vão continuar ou não, isso para nós tanto faz. O que nós desejamos é que elas prestem um bom serviço. Para isso, a prefeitura tem que fazer a sua parte. Tem que dar para ela o subsídio combinado e previsto na planilha. Avaliar isso e cumprir com... Para você ter direito aos seus direitos, primeiro você tem que cumprir os seus deveres, né? Essa é a ordem normal das coisas. Então, as empresas que estão aí, já têm um contrato renovado, nós temos que colocar ônibus bem manutenidos, tem que colocar ônibus que não sejam envelhecidos, que não venham a quebrar com constância, né? Tem que ter um circuito adequado, tem que ter linhas pensadas, tem que ter mundo digital ao alcance do transporte público, porque olha como uma coisa acaba impactando na outra. A pessoa fica no ponto de ônibus esperando lá 5, 10, 15, mais de meia hora passar um ônibus. Quando ela faz isso, ela está se expondo. A cidade, de uma certa forma, vem fazendo água na geração de emprego, aí passa lá um meliante, um criminoso, e assalta a pessoa, né? Então você se expõe. Agora imagina que se você tivesse num sistema de transporte coletivo que funciona, você vai para o ponto sabendo assim, eu vou pegar a linha 620 no T1 e vou chegar lá no T6 daqui 20 minutos. E a composição vai sair daqui 3 minutos. E vai levar 20 minutos para chegar lá. Você programa a sua vida, você não se expõe, né? Você ordena a sua qualidade de vida. Isso não acontece em Manaus, por quê? Porque nunca se deu o valor de tratar assunto técnico com técnica, e não com política barata, e muito menos com relação promíscua entre as partes. Então isso acontece não só na questão do transporte coletivo, na questão do lixo, na questão do saneamento básico, né, que graças a Deus foi terceirizado, é uma concessão. O sucesso da empresa que está aí é o sucesso da cidade. Agora tem que cobrar. Qual é o plano de investimento que tem para esse ano? Para daqui 2 anos, para daqui 3 anos? Quantos quilômetros de rede tem que fazer por mês, por semestre, por ano? E quanto volume de esgoto? Porque uma coisa é coletar o esgoto, outra coisa é tratar. São coisas diferentes. Então você tem que coletar o esgoto. Hoje menos de 12% da cidade de Manaus é atendida por rede de esgoto. O que é um absurdo. Absurdo. O aceitável seria que 98% fosse atendido por esgoto. Tem 2%. 99% da cidade deveria ser atendido por água tratada. É menos de 85%. E assim mesmo a qualidade da água poderia melhorar muito. Ou seja, tem solução. E a solução passa por quê? Faça a sua parte, que nós vamos fazer a nossa. E esse conjunto, com planejamento, com soluções viáveis, né? E necessárias. Isso é que vai fazer Manaus ser inserida entre as melhores cidades para se viver e trabalhar. Não é com política barata. Agora, você acha que essa questão do cobrar é mais fácil para um candidato que tem um perfil empresarial do que para um perfil político? Olha... Ou não? Álvaro, a pessoa pode ser política, ela pode ser engenheiro, ela pode ser o que for. Mas o que ela não pode deixar de fazer é o certo pelo certo, né? O problema é que as pessoas ocupavam a cadeira da prefeitura e sentavam lá e já começavam a pensar na próxima eleição. O que eu tenho que fazer, o que ela tinha que fazer para se manter no poder. Aí ela não faz mais aquilo que é necessário. Ela começa a fazer aquilo que o grupo político dela precisa para se manter no poder. E essa conta vem para quem? Para o cidadão, para a sociedade, especialmente para as pessoas mais necessitadas. Que dependem dessa estrutura pública, né? E aí você vê gestores públicos que ao longo da história de Manaus incentivavam invasões, e geralmente essas invasões em áreas degradadas, áreas ambientalmente preservadas, com declividade acima de 10%. E como é que você vai levar o esgoto, a água, a energia, o asfalto para um local onde ele mal para de pé? Se dá uma chuva, aquela capa que está ali leva. A pessoa está sob risco. É legal que o senhor... Deixou um passivo aí enorme, né? É isso que eu queria que o senhor comentasse, que essa é uma área que eu sei que o senhor tem muito domínio, que é a área
urbanismo, construção civil, essa coisa toda, Manaus foi construída de forma desordenada, né? Como trabalhar isso nos dias de hoje, dentro dessa, digamos assim, dessa loucura que é a cidade, a metrópole, né? Existe como controlar esse crescimento, a forma de crescimento disso? Claro. A questão é técnica, né? Quanto que a cidade consegue gerar de habitação popular por ano? Vou dar um exemplo, porque dessa área, modéstia à parte, eu tenho um conhecimento muito grande. Exato. Tem mais de 50 mil pessoas nessa cidade que moram em alguma casa ou apartamento que passaram nas nossas mãos, né? Então, como é que isso pode ser resolvido? Isso pode ser resolvido, Álvaro, sem usar um centavo do orçamento municipal, usando recurso do FGTS, através do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, com renda até R$ 1.800. As pessoas de 0 a 1.800 são enquadradas no faixa 1. Então, basta a prefeitura escolher uma área, fazer um projeto dentro das regras estabelecidas pelo antigo Ministério das Cidades, né? E aí ela vai aprovar esse projeto e vai solicitar, hoje o MDR, né, Ministério do Desenvolvimento Regional, né? E vai aprovar esse projeto, vai fazer um chamamento público, tem as regras próprias lá. Perfeito. E ela vai receber esse recurso federal. E qual é a obrigação da prefeitura? Indicar quem vai morar. Ela vai preencher o cadastro lá, né? E que, aliás, esse cadastro deve ser feito não em função de amizades, mas em função de critérios sociais, né? Realmente tem que se respeitar isso claramente. Tem pessoas que às vezes acabam recebendo isso, que talvez fosse feita uma seleção mais rigorosa, não receberia. Deixou de dar para quem precisa para dar para quem não precisa. É preciso rever o cadastro das pessoas, é preciso usar pessoas que conheçam essa problemática, que vai em Brasília, né, através da bancada parlamentar, mantendo um diálogo com a bancada, indo ao Ministério do Desenvolvimento Regional e trazendo para cá o recurso necessário para que você possa construir essas habitações adequadamente corretas, que vão dar dignidade para as pessoas. É um espaço bom, é um apartamento que tem cerâmica, tem 2 quartos, que a pessoa tem dignidade para morar lá, tem cozinha, tem área de serviço, tem segurança, tem água tratada, tem esgoto, tem lazer, porque tem um clube lá, tem um centro social, tem uma quadra, né? É outra coisa, o poder público se compromete a colocar os equipamentos lá, então tem que levar posto de saúde, tem que fazer um centro comercial, tem que colocar delegacia, tem que colocar um terminal de ônibus. Muitas vezes o poder público não faz isso, instala as populações desses locais e depois a imprensa coloca como se o programa fosse ruim. O programa não é ruim, o programa é ótimo. Esse programa, Álvaro, ele foi capaz de contratar mais de 5,5 milhões de habitações e entregou mais de 4,4 habitações. Se a gente colocar 5 pessoas por domicílio, nós estamos falando de 21 milhões de pessoas. Que tiveram... 10% da população do Brasil moram em habitações, casas ou apartamentos proporcionados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, olha só o alcance desse programa. Muito grande. Merece ser continuado e o governo atual, o governo federal atual vem continuando isso, talvez mude o nome, vai melhorar algumas regras, perfeito. Mas esse programa merece ser continuado. Eu acho que a cidade de Manaus, o caminho realmente é planejar também esse planejar, buscar o recurso federal para isso, que está lá, é do FGTS, né? E com algum subsídio da União. E certamente nós vamos conseguir diminuir o déficit habitacional aqui no Estado. Que é mais de 160 mil domicílios. É quem fomenta a invasão, né? Você diminui o déficit, você obviamente não vai ter gente querendo invadir, né? Vamos falar de um problema que aconteceu agora recentemente? Vamos falar sobre Monte Oreb, ok? Isso. Qual é a minha visão sobre o Monte Oreb? Os países têm direito de propriedade. Sim. As pessoas chegaram na cidade, não tinham onde morar, o que elas fizeram? Invadiram a área. Isso não é correto, isso é ilegal, isso fere o direito previsto na Constituição. Agora, o que o Estado poderia ter feito? À medida que ele encontrasse, que soubesse que as pessoas estavam ocupando aquela área, não deveria ter deixado lá mais de 20 mil pessoas, 20 mil famílias ocuparem aqui. Desmataram tudo. Desmataram em condições sem nada de saúde, de higiene, de mobilidade urbana. De crime, né? Aí juntou narcotráfico, né, uma série de questões lá, e aí virou um samba do crioulo doido. Aí resolveu tirar para restituir o direito de propriedade de alguém daquela área. O que poderia ter sido feito? Deixava as pessoas lá, fazia um levantamento plano altimétrico da área, fazia um projeto para implantar naquele local casas e apartamentos corretamente construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida, e em Brasília pegava o recurso e vinha fazendo aquilo
quadra a quadra, com o uso de mão de obra das próprias pessoas que estavam lá, com maquinário e equipamento do recurso federal, instruindo as pessoas, mostrando, ou então fazia um chamamento público, ó, desocupa essa quadra, vai pagar um aluguel social para aquelas pessoas, é 6 meses, 1 ano, você constrói aqueles prédios, volta com a pessoa para lá, e assim você vai avançando e conversando com as pessoas, dizendo, olha, não pode invadir terra. Invadir terra é crime. Isso você está tirando o direito de propriedade. Isso não pode acontecer. Agora, você quer morar numa habitação digna, nós vamos lhe proporcionar isso, mas tem regras. Você vai ter, olha, tem que gerar emprego para que aquelas pessoas possam trabalhar, para que elas possam pagar ali de 50 a 100 reais, que é a mensalidade daquela unidade por mês, ao longo de 35 anos, porque aquilo é um arrendamento residencial. Tem solução, basta que arregaçar as mangas, colocar pessoas competentes que conheçam o problema e que tragam recurso federal para resolver um problema municipal. Agora, você falou muito em tecnologia. A cidade de Manaus não tem histórico nenhum de desenvolvimento de tecnologia. Assim, para não ser desonesto com as pessoas que labutam nessa área da tecnologia, porque a gente tem algumas, eu digo num âmbito um pouco mais denso, né, adensado, a gente não tem uma cadeia produtiva de tecnologia. E você falou de um aplicativo, você falou disso e daquilo. Como se faz isso numa cidade que não tem a tradição de investimento em tecnologia? Olha, esse assunto ele é muito interessante. Em 2015, nós trouxemos para cá o projeto Futuro da Minha Cidade, que nada mais é do que pensar a cidade 20 anos para frente. E o braço executivo do projeto Futuro da Minha Cidade é o CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico. Lá, feito por voluntários, mantido com dinheiro da iniciativa privada, né? E pessoas que realmente amam a cidade. Nós temos um lema estratégico lá, 2/3, 10/20. Nós queremos que 2/3 da riqueza seja gerado fora do Polo Zona Franca, porque a gente sabe que ele veio ao longo dos últimos 50 e poucos anos, né, de 1967 para agora, gerando mais de 100 mil empregos diretos e gerando mais de 25 bilhões de faturamento ano. Então, se você pegar o dólar a R$4, nós estamos falando de 100 bilhões de reais. Se o distrito é capaz de gerar 100 bilhões de faturamento, de riqueza, nós queremos que 200 bilhões sejam gerados através de outras alternativas econômicas que complementem a desidratação desse modelo, que ao longo do tempo, em razão da disruptura tecnológica, o que é isso? Cada vez mais está se exigindo produtos de alto valor agregado. E não foi renovado os produtos produzidos aqui na Zona Franca por uma série de razões. Um deles é que quem sentou lá na Suframa nunca trabalhou para melhorar a rapidez do processo de aprovação dos processos produtivos básicos. Para você fazer um copo aqui na Zona Franca, você precisa ter um processo aprovado. Aprovado por burocratas que ficavam lá em Brasília, que sofriam interferências políticas, e aí essa era a grande maneira de atrapalhar a Zona Franca. O que precisa ser feito, e não foi feito, era trazer para cá o processo produtivo básico aprovado em Manaus, rapidamente, capaz de renovar os produtos, agregando valor a eles. Mas, além disso, Manaus tem empresas regidas pela lei de informática. E 5% das empresas regidas pela lei de informática, quem são essas empresas? Que fabricam computadores, que fabricam smartphones, placas, displays, né? Essas empresas que estão aqui, né? 5% do seu faturamento, elas recolhem para um fundo chamado Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento. Fundo de P&D. Esse ano tem R$1 bilhão disponível para projetos que gerem inovação. Isso vem ao longo dos anos. Tem ano que é 800 milhões, 600 milhões, esse ano é 1 bilhão, ano que vem deve ser alguma coisa em torno de 1 bilhão também. Só que essa verba, esse recurso, nunca foi usado para realmente gerar inovação, para realmente agregar valor aos nossos produtos aqui. Manaus vai se tornar um polo digital. O CODESE trabalhou para isso, né? Fez 3 feiras aí, e que agora deveria fazer a terceira feira esse ano, promovendo, fortalecendo as empresas de base tecnológica, as startups, os institutos de ciência e tecnologia. Você vê, um dos principais institutos de ciência e tecnologia do Brasil está aqui, na América Latina está aqui, que é o CIDIA. Tem 1.000 pessoas de padrão salarial em torno de R$8 mil, o maior salário ou menor dá uma média de R$8 mil. Olha o que aconteceu com o Amazonas Shopping, quando o CIDIA se mudou ali para aquele prédio ao lado do Amazonas Shopping. Certamente o ticket médio
de vendas ali daquele Aumentou. empreendimento deve ter aumentado, porque é 1.000 pessoas de bom poder aquisitivo consumindo serviços e artigos dali. Olha a força da economia. Então, você está dizendo, então, que esse recurso de P&D é possível ser aplicado nessas ideias do poder público, é isso? Com certeza, porque nós temos que fazer um concurso público que contrate, que eleja um Instituto de Ciência e Tecnologia, que apresente um projeto, usando verba de P&D, sem usar o orçamento do município, para fazer uma plataforma digital na cidade, onde todas as secretarias do município vão estar regidas, vão ter os seus serviços através do seu celular. Isso nós não estamos inventando, Álvaro. Sim. Já existe na Estônia, já existe em outras cidades brasileiras, né? E nós temos. E a única cidade brasileira que tem recurso de P&D é Manaus. Isso é um grande diferencial. Isso vai acelerar o processo de consolidação do nosso polo digital, que ao longo dos próximos 10 anos vai faturar bilhão. Dentro daqueles 200 bilhões de geração de emprego e renda fora do polo Zona Franca, que nós defendemos, uma parte disso virá através do polo digital, a outra virá através do turismo, de mineração, de biotecnologia, né, que é fundamental. Nós temos o CBA, que está aí há mais de 20 anos e que nunca foi capaz de pegar um produto da floresta, trabalhá-lo nos laboratórios, através dos mestres, dos doutores, e em parceria com a iniciativa privada, fazer um produto que é capaz de ser vendido no mercado. Olha, isso acontece em qualquer local do mundo, em Singapura, na Malásia, na Inglaterra, na Alemanha, né, no Japão. E por que não ocorre aqui? Porque falta capacidade de liderança, falta capacidade de dirigir o recurso público para aquilo que realmente é necessário. E é por isso que nós defendemos, Álvaro, que para você ocupar um cargo político, você tem que ter liderança, você tem que ter capacidade, mas você tem que ter uma característica fundamental da pessoa, que é ter boa fé. Se nós zelamos pelo nosso recurso próprio, imagina se você estiver à frente do recurso privado. Tem que ter transparência, tem que melhorar a relação entre os prestadores de serviço da prefeitura e a prefeitura. Prestador de serviço não tem que conversar com o secretário. Prestador de serviço não tem que falar com o prefeito. Ele tem que, assinar um contrato com a prefeitura, à medida que ele produzir, a prefeitura coloca aquilo num portal digital, com o CNPJ, razão social, número do empenho, número do contrato, valor da medição e data do pagamento. Ele vai acompanhar por ali. Acabou. Essa é uma relação saudável e que certamente vai oxigenar a cidade como um todo e vai melhorar. Então você está falando aí que, do ponto de vista da gestão também, a proposta aí é fazer uma mudança nessa relação de como pagar, como se paga esse fornecedor, né? O problema principal não está na licitação. O grande problema está na hora de pagar o serviço executado, o que deveria ter sido executado, e as compras efetuadas. Aquele momento ali é terrível. É uma relação muito nebulosa que precisa ser esclarecida. Isso vai fazer com que a cidade se transforme. Muita gente tem empresa e não pode colocar sua empresa para servir a prefeitura, para servir o Estado, porque não quer passar por esse momento, que não é saudável na hora de receber aquilo que ele prestou. Falando muito claramente, eu já ouvi inclusive alguns empresários falando isso, relatando que não posso vender para o poder público, eu não vou dizer prefeitura, governo aqui, mas enfim, porque lá só entra quem joga com o secretário, quem faz isso, quem faz aquilo, quem dá um percentual na hora do pagamento. É disso, né, que o senhor está falando. Olha, o que a gente defende é que nós temos leis. O Brasil é muito fértil em leis. Nós não precisamos de muitas leis. Sempre a vida moderna vai exigindo que você vá ajustando, né? Aliás, nós pensamos o quê? Grande parte das leis que estão aí, especialmente das leis municipais, elas precisam ser revisadas. Uma parte delas pode ser arquivadas, não prestam mais para nada. Outras precisam ser melhoradas e outras vão ser continuadas. Mas especialmente nessa questão da contratação de serviços públicos, para ser bem objetivo e não deixar nada sem resposta, é preciso oxigenar essa relação. A 8666 é clara. Você participa da licitação, você dá a sua proposta, você cumpre os requisitos, você ganhou, você vai ser contratado. A partir daí tem uma data para você poder prestar o serviço ou vender o equipamento, entregar o equipamento ou material, o que for, né, o insumo. E aí você vai ter uma medição, vai ter uma nota fiscal que vai ser
atestada, vai ser medida para comprovar que o serviço foi prestado. E logo em seguida, no prazo contratual de pagamento previsto na lei entre as partes, que é o contrato, você vai pagar. E você não tem que conversar com ninguém. E você não tem que falar com ninguém. Você tem que prestar o serviço e, consequentemente, o contratante lhe pagar pelo que você prestou. Isso ocorrendo ajudava muito as relações e dava um ordenamento adequado e a gente pensa exatamente sobre isso. Romero, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu queria que você fizesse aqui um comentário, a gente ainda não falou, sobre educação. E a cidade de Manaus, e eu vejo assim com muita tristeza, assim, tem um projeto muito bom que é... Meus filhos estudam em escola pública, né? Então, os menores estudam, inclusive, numa escola do município, né? Só que é uma escola militarizada. Então, você vê a diferença. E a gente vê muita crítica, né, desse modelo e tal. Eu sou totalmente a favor aqui, assim, como a gente diz, a gente paga maior pau pro trabalho que eles realizam ali. Mas isso não se reflete no sistema como um todo. A gente ainda tem muita deficiência no serviço de educação, principalmente nas áreas periféricas. A gente roda na cidade, por exemplo, às 11 horas da manhã, os meninos já estão voltando, né? Isso é um negócio meio louco. Eles saem 9 horas da manhã para entrar na escola, das 11 horas já estão voltando. Eu não consigo ver assim, um serviço de saúde, de educação de qualidade dessa forma. Pois é, se a saúde tem que funcionar, a educação tem que ter qualidade. Porque, Álvaro, como é que nós vamos poder pegar os nossos filhos hoje, que vão ser os profissionais daqui décadas na frente, se o que eles estão aprendendo na escola não der para eles as ferramentas necessárias? Quando eu falo de IDEB para mim não serve de referência, porque ela pode até servir para a gente se comparar com os argentinos, com os bolivianos, com os venezuelanos, com nossos irmãos aqui na América do Sul. Mas nós estamos longe de estarmos entre os primeiros. Nós precisamos nos comparar com a Alemanha, com os estudantes do Japão, da China, dos Estados Unidos. Esses caras estão anos-luz na nossa frente. E hoje, nas empresas, a gente recebe profissionais, o cara não sabe escrever um texto, ele não consegue preparar uma planilha. Então você começa a perceber que o ensino fundamental está deixando a desejar. É preciso o quê? Eu tenho alguns sonhos. Um deles é que, quando um professor entrar na sala do ensino fundamental, pode ser da pré-escola, da creche, até o doutorado, fora do ensino fundamental, que é responsável da prefeitura, os alunos fiquem de pé. Isso não é militarismo, isso é respeito com a classe dos professores. Por outro lado, o que a gestão pública tem que fazer? Tem que investir no professor, tem que treiná-lo. Se ele não tem, agora o que ocorre na sociedade? O salário é muito baixo, então ele não consegue ser advogado, não consegue ser médico, não consegue ser enfermeiro, profissional liberal. Às vezes ele vai para o magistério municipal. E aí vira uma profissão sem ele ter aquela capacidade, aquele compromisso. Eu não estou dizendo que isso é regra. Nós temos professores maravilhosos que têm compromisso com a transmissão do saber e essas pessoas precisam ser valorizadas. Não dá para pagar no ensino médio R$ 2.500 de salário para o professor no ensino médio. Isso tem que ser revisto. Não vai fazer isso da noite para o dia. Mas precisa ser revisto, precisa fazer o mundo digital chegar para os professores e chegar também para os alunos. Nós precisamos dar matemática avançada para os nossos alunos, porque sem matemática avançada, nossos alunos não vão conseguir fazer os algoritmos, não vão conseguir programar os softwares dos nossos institutos de ciência e tecnologia do polo digital. Olha como uma coisa complementa a outra. Uma coisa leva a outra. Né? O grande gargalo de polo digital é mão de obra qualificada. Isso não é um problema de Manaus, que Manaus já tem hoje. Qualquer cidade que é polo digital tem carência de mão de obra especializada. E as pessoas vêm de fora. Nós não vamos deixar ninguém de fora ocupar os postos de trabalho que os nossos filhos poderiam ocupar. Mas para isso nós precisamos ter educação de qualidade. E nós só vamos conseguir ter educação de qualidade escalando bem diretores de escola por critério meritocrático. E não o seguinte, olha, eu vou lhe colocar lá na frente da escola tal, mas aquilo vai ser um reduto eleitoral para mim. Isso é um absurdo. O gestor tem que estar à frente da escola para fazê-la melhorar. Eu gostaria que todas as escolas públicas tivessem uma placa com o IDEB daquela escola, da média nacional e de uma referência internacional. Porque você, levando seu filho para a escola, quando passasse pelo portão, olhasse lá, média dessa escola, 4, média nacional, 7, média internacional, 11, o que tu ia fazer? Opa!
cobrar tu ia ficar preocupado. Ou você não ia mais colocar seu filho lá, ou então você ia chamar o diretor da escola. Olha, eu quero ver a média dessa escola acima da média nacional e é uma das melhores a nível internacional. O poder público tem que fazer isso, é obrigação da gestão pública. E qual é a obrigação dos pais? Levar os filhos, acompanhá-los na tarefa diária, se preocupar com a evolução educacional dele, porque senão ele não vai conseguir responder às demandas que a sociedade vai preparar para ocupar os postos de trabalho lá na frente. Ou seja, as pessoas têm que ter metas, né? Assim, no serviço público também, né? E o ensino de qualidade, Álvaro, transforma. Olha, eu nunca estudei em escola paga. Eu sempre estudei em escola pública, né? O meu pai não concluiu a 4ª série do ensino primário. A minha mãe conseguiu terminar a 8ª série do ensino fundamental. Eu venho de um lar humilde, mas o meu pai e a minha mãe, que me amaram e cuidaram muito bem de mim, né? Eu sou muito grato a eles me proporcionaram um ensino de qualidade. E o que ocorreu? Com 15 anos eu prestei um concurso público, fui para uma escola interna do Exército, fiquei lá até os 18, galguei o direito de ir para a Academia Militar das Agulhas Negras, fui para a AMAN, né, me formei muito bem lá na minha turma, né, fui paraquedista militar. 3 anos depois de formado como primeiro tenente, prestei um concurso para o Instituto Militar de Engenharia, fui para o IME, que é uma escola de excelência fantástica. Ao final do IME, escolhi vir para cá, né? Ninguém me mandou para cá, não. Eu escolhi vir para Manaus. Trabalhei 10 anos como oficial do Exército no Calhaçu, fazendo obras em Tabatinga. Fui o primeiro militar a chegar em Tefé, né? E ajudei muito ao desenvolvimento. Isso foi uma experiência incrível para mim, como engenheiro, porque Você está falando o quê? Década de 80? Não, década de 90, né? 90, principalmente, de 91 até 2001, quando eu fiquei aqui. Isso foi incrível para mim. 5 anos depois que eu estava aqui, eu montei essa empresa, a RD Engenharia, e 10 anos depois eu tirei uma licença para tratar de interesse particular, fiquei 2 anos afastado, voltei, já era major, pedi demissão do Exército, faltavam 5 anos para me aposentar, e fui cuidar da empresa que eu estou à frente desse grupo até hoje. Então eu sou uma pessoa compromissada com o desenvolvimento regional, mais de 2 milhões de metros quadrados projetados e construídos, a gente acumulou uma experiência, e é por isso que eu digo, a grande sacada para Manaus é geração de emprego. Porque se você tem emprego, você dá dignidade para as pessoas. Quando você não tem emprego, olha a criminalidade. Hoje o principal problema de Manaus, sabe qual é? É a segurança. As pessoas se sentem atemorizadas, elas não querem sair de casa, não querem ficar muito tempo no ônibus, porque elas podem ser assaltadas no ponto de ônibus. Então, segurança é um problema da prefeitura, sim. Tem que melhorar a iluminação, tem que colocar tecnologia, tem que ter um centro de operação com câmeras, com reconhecimento facial, não para competir com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil, mas para complementar, para que as informações cheguem em tempo reais, placa de carro, reconhecimento facial do criminoso, da pessoa que esteja fazendo alguma coisa errada. Nós temos que mostrar que Manaus é uma cidade ordeira, que tem liderança e que se ele fizer alguma coisa errada aqui, o crime não compensa. O dia que um policial civil ou militar for morto no exercício do seu trabalho, a cidade não pode parar até que o criminoso seja preso. Ou então, se ele resistir, ele vai morrer, porque ninguém pode afrontar aquelas pessoas que a sociedade elegeu para serem os nossos seguranças, que são os policiais militares, os policiais civis. Ou seja, nós precisamos ordenar, a cidade tem que ter um dono. E o dono é o prefeito. O prefeito é um cara que tem que ser bem disposto, que está disposto a qual é o problema e qual é a solução, que levante cedo, que trabalhe duro, não em proveito do seu grupo político, mas em proveito das pessoas, que ame a cidade, que promova, que desperte das pessoas aquele sentimento de que a cidade nos pertence, Álvaro, que nós temos que cuidar dela, porque a melhor maneira da gente proteger a nossa família e proteger o nosso negócio é o quê? É fazer a cidade ir bem. Se a cidade for bem, todos nós estaremos bem. E é por isso que pessoas competentes, que tenham boa fé, é que merecem, dentro do rito eleitoral, né, sentar correto, lá e fazer aquilo, não que é possível. Tem que fazer aquilo que é necessário. E tem solução. Para tudo tem solução. Basta ter boa fé e querer fazer. Romero, quero te agradecer. Antes de qualquer coisa, desejar boa sorte. Eu sei que a caminhada ainda é longa. E dizer que a gente está torcendo para que a escolha da sociedade, a escolha que você fizer, seja uma escolha para o bem
da nossa cidade. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu é que agradeço, foi um papo tão agradável e dizer para as pessoas que nós temos um compromisso com a cidade, é de servir, é de estar presente, entender qual é o problema e qual é a melhor solução. Nós estamos colocando essa experiência que a gente acumulou para servir. Não tem qualquer projeto de poder, pelo contrário. Nós somos apaixonados por essa cidade e quem ama, cuida. Muito obrigado. É isso aí, a gente aguarda você no próximo episódio e agora você fica com um pedacinho da nossa próxima entrevista para você não ficar ligado sempre aqui no Conversa Política. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. O Ricardo Nicolau se vê fazendo outra coisa, eu falo da pessoa, né? Porque às vezes a gente é meio que empurrado pelo movimento da vida, né? Mas assim, eu quero saber você como pessoa. Olha, Álvaro, eu lhe digo que eu já estava com uma predisposição muito grande de deixar a política. Porque a política, ela trouxe para mim alguns descontentamentos. Eu sempre digo que eu fiz 100% do que eu podia fazer, mas não fiz sequer 1% do que eu tinha desejo em fazer. Na eleição passada, houve um fenômeno no Brasil inteiro, em todos os cargos. A população de tanto sofrer, de tanto ter problemas, de tantas promessas não cumpridas, ela resolveu fazer uma reviravolta, uma reviravolta mais enérgica. Então, qual era o perfil dos candidatos? Era aquele novo pelo novo. Como fazer, e aí entra a questão da política agora, né? Um prefeito que está entrando, olhando o sistema de saúde do município, o que é que você faria aí?